Oi, pessoal, aqui é a professora Larissa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão. Bom, a conclusão ela vale 200 pontos, como vocês já sabem. E para alcançar essa nota, é preciso que ela tenha 5 elementos que são fundamentais. Vamos lá. Bom, nós temos o agente, ação, modo e meio, finalidade e detalhamento. O agente é o grupo, instituição, pessoas que podem executar a ação. A ação deve ser algo de fato concreto, uma ação concreta. O modo e meio é o modo, é a maneira de executar essa ação. A finalidade é qual a finalidade dessa ação, para que ela serve. E o detalhamento, que é o último elemento que eu coloquei ali, se refere a você fazer um detalhamento sobre qualquer um dos 4 elementos acima. Normalmente eu acho mais fácil fazer detalhamento de agente e de ação. Bom, o que é relevante a gente já saber de início? Que tudo está centrado na ação, tudo parte da ação, ela é que é o elemento fundamental. Depois que eu decidir qual que é a ação, é que eu vou ver os outros elementos. Bom, então se eu penso numa determinada ação, eu tenho que ver que agente que pode executar essa ação. E aí eu penso o modo e meio de executar essa ação e a finalidade dessa ação. Então o elemento central é a ação, que deve ser concreta. Agora eu vou mostrar para vocês uma redação nota 1000. Na verdade, eu selecionei somente a conclusão para eu mostrar para vocês. Essa redação ela é de 2019, que teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Pensando aí que o cinema ele não é algo democrático no Brasil, enfim. Essa é a conclusão. Vejam que eu até separei essa conclusão, dei um espacinho um pouco maior ali embaixo, porque ela tem 2 propostas. Aqui em cima, nas 3, 4, 5, 6 linhas, né, eu tenho a primeira proposta, depois eu tenho outra proposta. Como que eu sei que tem 2 propostas? Porque eu já observei que ela tem 2 ações bem distintas. Aqui em cima tem uma ação com 5 elementos e aqui tem outra ação com outros elementos. Para mostrar para vocês hoje, eu vou analisar somente essa ação aqui de cima, a primeira proposta, né, que está nessas primeiras linhas aqui de cima até a arte. Ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, a conclusão inicia dessa forma. Dessa maneira, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Esse trecho, pessoal, ele é somente a minha mini conclusão. Ele não está trazendo nenhum daqueles 5 elementos que eu mostrei, é só uma introdução. E lembra que eu já falei para vocês em outras aulas que em todo parágrafo tem que ter a seguinte estrutura: mini introdução, mini desenvolvimento e mini conclusão. Nesse parágrafo, então, que eu selecionei, essa é a mini introdução, porque o participante só vai dizer o seguinte: olha, é muito importante que se debata sobre a democratização do cinema, para ter uma sociedade mais igualitária. Ele só disse isso. É a partir de agora que ele começa a trazer os 5 elementos que eu dividi aqui por linha, né, por tópico, para ficar mais fácil de enxergar. Mas ele vai seguir a mesma ordem do parágrafo que eu mostrei. Continuando então o parágrafo. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, olha, ele já me disse qual que vai ser o agente dele. O Ministério da Economia. Agente pode ser pessoa, grupo, instituição, e aqui ele trouxe o Ministério da Economia para ser o agente da ação que ele vai propor. Continuando no parágrafo, então, nós temos como agente o Ministério da Economia, o que ele vai fazer? É preciso o quê? Que ele destine verbas para a construção de salas de cinema. Olha, destinar verbas, isso é uma ação concreta. É a ação que o Ministério vai fazer, destinar verbas, né? Proporcionar verbas para criar a sala de cinema. Lembrem, a ação é o elemento mais fundamental, é a partir dela que eu consigo enxergar os outros elementos. Bom, então eu tenho agente e eu tenho ação. Vamos ver qual que é o próximo elemento, seguindo aí a ordem do próprio parágrafo. Bom, então é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas.
nas periferias brasileiras. Essa informação que ele traz é uma informação extra, é um detalhamento da ação. Ele me disse que essas salas, elas vão ser ou de baixo custo ou gratuita para a população, e elas serão construídas nas periferias brasileiras. Isso é uma informação extra sobre a ação. Então, eu fiz um detalhamento da ação. Lembrando que o detalhamento eu posso fazer de qualquer um dos elementos. Eu posso fazer detalhamento do agente, da ação, do modo e meio ou da finalidade. Basta que eu tenha um detalhamento, já é o suficiente. Bom, continuando o parágrafo, então, vai destinar verbas, para construir salas de cinemas, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse trecho todo, ele é o nosso modo e meio. Como que eu sei que ele é o modo e meio? Ele já vem iniciado por um conectivo de modo e meio, por meio de. Então, ele é o modo como eu vou fazer essa construção das salas. Eu vou incluir lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é o modo como eu vou fazer, como eu vou executar a minha ação. O próximo elemento que vem aí, seguindo a sequência, então, eu vou construir sala de cinema com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Esse é o meu objetivo, é a minha finalidade. E ele já é iniciado por um conectivo de finalidade, com o intuito de. Essa é a finalidade da ação. Para que eu vou construir uma sala de cinema? Com o intuito de descentralizar o acesso, ou seja, com o intuito de promover o acesso ao cinema não só em grandes cidades, mas em outras cidades também. Então, essa se torna a nossa finalidade. Na conclusão, não necessariamente eu tenho que seguir essa ordem, agente, ação, detalhamento, modo e meio, finalidade. Eu posso inverter a ordem, eu posso mudar, posso colocar meu critério. Não é algo engessado. Seguindo lá o nosso parágrafo, nós temos o seguinte: por fim, feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Isso, pessoal, é a nossa mini conclusão. O participante está encerrando a ideia, está dizendo, olha, se fizermos essa ação, a sociedade vai se tornar mais democrática em relação à cultura. Então, para fechar o parágrafo, o participante fez esse encerramento, a mini conclusão. E para indicar que é uma mini conclusão, ele também colocou um conectivo lá no começo, o feito isso, que é para indicar a conclusão. Bom, eu mostrei aqui para vocês rapidamente quais são os 5 elementos, como eles estão organizados. Para a redação tirar nota 1000, basta que eu tenha uma proposta, perdão, tirar nota 1000 não, tirar 200 nessa competência. Basta que eu tenha esses 5 elementos, eu tenha uma proposta com 5 elementos. Tem algumas redações nota 1000 que a gente observa que a pessoa traz 2 propostas. Não tem problema se você quiser colocar 2 propostas. Mas para tirar 200 é preciso que você tenha uma e que essa uma tenha os 5 elementos. Vou ficando por aqui e mais para frente a gente vai ver mais um vídeo falando sobre conclusão.